A paz do Senhor, meu querido e amado irmão, minha querida irmã, do nosso devocional Simply Pentecostal. Hoje é quarta-feira e hoje é dia de nós lermos o Evangelho de São João. E nós estaremos lendo o capítulo 13, alguns versículos, não é? Concluindo aquela passagem sobre Jesus lavando os pés dos discípulos, trazendo uma mensagem prevendo, predizendo quem o havia de o trair, e após dali nós vamos ver, não é? Uma sequência de coisas que acontecem ao culminar, então, Jesus sendo preso no jardim do Getsemane. Portanto, hoje vamos ler a palavra de Deus, Evangelho de São João, capítulo 13, do verso 26 ao versículo 30. Nós vamos lembrar que os discípulos estavam todos reunidos, Jesus havia acabado de lavar os pés dos seus discípulos e novamente ele coloca novamente a sua roupa, ele senta-se junto com seus discípulos e Jesus ele diz que um deles, um dos 12, o haveria de o trair. E surgiu aquela pergunta de João para Jesus: Senhor, não é? No versículo 25, quem é? Ou seja, quem é que vai te trair? E aqui está a sequência do que Jesus responde. Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o bocado molhado, e molhando o bocado, o deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. E após o bocado, entrou nele Satanás. Disse, pois, Jesus a Judas: o que fazes, faze-o depressa. E nenhum dos que estavam assentados à mesa compreendeu a que propósito lhe dissera isso. Porque como Judas tinha a bolsa, ele carregava o dinheiro do colégio apostolar, dos apóstolos, para comprar comida e manter e dar aos pobres ofertas. A Bíblia diz: pensavam alguns que Jesus lhe tinha dito: compra o que nos é necessário para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. E tendo Judas tomado o bocado, saiu logo e era já noite. Meus queridos, nós já vimos aqui todos esses últimos passos que acontecem no aposento alto, uma reunião onde estava Jesus e os seus discípulos, os seus 12 discípulos. Aquela seria, como nós sabemos, a última ceia. Jesus já havia falado aos seus discípulos algumas vezes e agora, no final do seu ministério, mais intensamente, que ele haveria de ser morto, que ele iria padecer na mão dos gentios, que ele iria ser traído pelo seu povo e que ele haveria de morrer e que ele haveria de ser crucificado, mas que ao terceiro dia Jesus ele ressuscitaria. E então agora esta conversa, este falar este revelar destes termos tão abertos, trazia ao coração, eu imagino, ao coração dos apóstolos, um temor, um sentimento assim de sem saber o que é que vai acontecer. Até mesmo quando Jesus havia saído de Jerusalém e foi a Betânia ressuscitar a Lázaro, Jesus disse: olha, vamos ter que voltar lá a Jerusalém. Ele disse: mas Senhor, eles estavam ali tentando te apedrejar, estavam tentando te prender, e tu voltas lá? Então Jesus ele sabia o caminho, ele sabia que haveria de chegar ao Gólgota. Entretanto, quando Jesus revela tudo isso e diz para os seus discípulos: olha, um de vocês irá me trair. E eu imagino que para Jesus isto não era fácil. Porque, diga-se de passagem, ser traído é algo muito forte. Porque, como o salmista, ele fala no seu capítulo 41, que fala esta mensagem, é um salmo messiânico falando exatamente dessa traição, não era uma pessoa estranha, porque quem trai
não é um estranho, não é um inimigo, não é uma pessoa que você nunca viu na vida. Quem trai é uma pessoa que te conhece. Quem trai é uma pessoa que conhece os seus passos. Quem trai é uma pessoa que está junto com você. Quem trai foi uma pessoa que esteve junto com você e que você amou aquela pessoa, que você repartiu com ela, que você deu-se a ela, que você, não é, confiou, porque é isso que o versículo, no capítulo 41, versículo 9 diz, até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Então, meus queridos, quando nós vamos ver esta traição de Judas, este nível de traição era algo muito forte. E uma das coisas interessantes é que quando Jesus fala isso e os discípulos perguntam quem é que vai te trair, Jesus chega e diz muito claro: eu vou molhar um bocado de pão e eu vou dar ao traidor. E foi isso que Jesus ele fez. Molhou, deu a Judas e mesmo assim era como que os olhos dos discípulos estivessem fechados para não ver aquela realidade, ou mesmo eu diria, imagine se Pedro, se Simão Zelote soubesse de uma coisa daquela, se entendesse na hora o que estava acontecendo, tiraria uma espada, como tirou Pedro lá no jardim do Getsemane, e talvez faria alguma coisa contra Judas, você, seu traidor. Os 11 se levantariam, mas os seus olhos estavam como que fechados para compreender toda aquela situação que Jesus estava passando, que Jesus estava levando. E é por isso que quando ele chega no Getsemane, a sua alma está angustiada até a morte, de saber, de ver. E nós vamos ver que, irmãos, quando nós lembramos de Judas Iscariotes, Judas ele teve a oportunidade de viver, de fazer, de estar junto com o mestre. 3 anos os discípulos estavam caminhando, vivendo ao lado de Jesus, aprendendo tudo. E Judas não foi diferente. Não havia uma etiqueta dizendo, olha aí o traidor, e vamos tratá-lo diferente, ou Jesus tratá-lo diferente, porque ele haveria de trair. E eu imagino que, dentro daquela situação, qualquer um dos 12, porque a Bíblia não fala que o traidor seria Judas Iscariotes. Deus não nomeou ninguém para ser aquele o traidor. Mas nós sabemos que pela palavra, pela profecia, haveria de se levantar. Poderia ter sido Pedro, poderia ter sido Natanael, poderia ter sido João, poderia ter sido qualquer um dos 12. E é isso que eu quero chamar a nossa atenção nesta manhã, sobre esta trajetória do traidor. Porque Judas, ele teve as mesmas oportunidades. Judas, ele aprendeu as mesmas lições que os demais discípulos. Judas, ele foi enviado a pregar, ele foi enviado a curar, ele foi enviado às cidades de Judá. Judas, ele passou e viu as confrontações que Jesus, ele sofreu na mão dos sacerdotes, dos fariseus. Judas, ele presenciou os milagres de Jesus. Judas, ele viu os mortos sendo ressuscitados. Judas, ele viu aquele homem cego sendo curado. Ele viu o leproso sendo curado. Ele presenciou todas aquelas maravilhas. Ele foi um dos enviados para pregar e voltar com alegria, dizendo: Senhor, no teu nome nós oramos, expulsamos demônios, Senhor. Judas, ele gozou da intimidade que todos os demais gozaram. Ele teve relacionamento com Jesus, o conheceu, era seu amigo, assim como os demais, aleluia. Mas ainda assim,
Judas, ele tomou uma decisão. Depois de 3 anos, eu imagino que o inimigo estava ali tentando a ver quem poderia ser o que cairia naquela terrível armadilha de trair ao mestre. E nós vamos ver que todos os apóstolos, eles tinham suas dificuldades, eles tinham suas fraquezas. Entretanto, vamos lembrar que ninguém que trai ao mestre, que trai a Cristo, que trai ao seu Deus, eles vão cair de um dia para o outro. Da mesma maneira que em um casal, o homem ou a mulher não vai trair o seu cônjuge de um dia para o outro. Se ele a amava, se ela o amava, eles prestaram ao Senhor dizendo: nós vamos ser fiéis até a morte. Meus irmãos, ninguém cai de um dia para o outro. Judas não caiu e nem abriu o seu coração e nem fez o que ele fez de um dia para o outro. Mas algo aconteceu. E a Bíblia nos diz que ele carregava a bolsa. A Bíblia fala, Jesus próprio diz que sabia que ele era ladrão. Jesus não havia chamado um ladrão para estar no seu meio, para ser seu discípulo. Mas ele se tornou. Por quê? Porque a ganância, a ambição, o dinheiro, a avareza começou a crescer no coração de Judas Iscariotes. Coisas começaram a mudar. Pensamentos começaram a vir ao seu coração. E ao invés de orar, jejuar, como Jesus o havia ensinado, ou mesmo ir ter com Jesus e falar com ele. Jesus, olha, eu estou tendo uns pensamentos aqui meio raros. Jesus, o que está acontecendo comigo? Não, ele não fez isso. Irmãos, isso é uma lição para nós. Por quê? Porque apesar de nós sermos salvos, nós prestarmos e dizermos ao Senhor, Senhor, tem misericórdia de mim. Mas todos nós podemos ser passivos a cair. Por isso a Bíblia nos diz, aquele que está em pé, olhe, vigie, para que não caia. E o que eu quero trazer às nossas vidas nesta manhã é mostrar esse trajeto de Judas Iscariotes. Por quê? Porque certamente sentimentos estranhos começaram a surgir no coração de Judas para que ele chegasse ao ponto de trair a Jesus. Descontentamentos, talvez. Talvez começou, eu tenho uma visão diferente de Jesus. Eu tenho uma visão diferente da igreja. Eu não vejo desta maneira. Talvez desacordos entre os discípulos, desacordo entre Jesus, em ver o que Jesus falava, o que Jesus pregava, o que Jesus estava fazendo. E talvez não na sua boca, mas no seu coração. Porque vamos lembrar que toda porta, todo pecado começa quando o homem abre o seu coração. E nós vamos ver, talvez amarguras, talvez ciúmes de alguns dos discípulos ou de ver a Jesus, ambições. Por que Jesus só chama Pedro, Tiago e João para estar lá com eles e eu não? Por quê? Por que Jesus não está
pregando mais? Ou por que Jesus está falando essa história de morrer, de ser crucificado? Oh, irmãos, nenhum dos discípulos estavam entendendo e poderiam alcançar a dimensão do que Jesus vinha a fazer. É verdade que eles entenderam depois. É verdade que eles compreenderam essa dimensão porque eles viram Jesus ressurreto. Eles foram batizados com o Espírito Santo. O Espírito começou a trabalhar e eles começaram a entender. Porque Jesus muitas vezes dizia: o que eu faço agora? Vocês não vão entender. Vocês não entendem. Mas logo depois vocês entenderão. Depois que eu for morrer, depois que eu for ressurreto, depois que eu ressuscitar, vocês vão entender. E Judas começou a cair. Judas começou a se afastar da luz. Judas começou a ficar para trás. Judas começou a tomar decisões e fazer atos que não convinha a ele como discípulo de Jesus. E quando nós vemos Judas, Jesus ele disse aqui: este que eu dou o meu bocado é ele. E sabe, irmãos, tudo culminou. Tudo culminou. Enquanto Judas estava sofrendo ataques, tentações, coisas na sua mente, olha, isso aí que Jesus está falando, eu imagino como o diabo trabalhou na mente de Judas. Olha, você vai perder, você está trabalhando, você está aí todo esse tempo. Não é assim que o diabo fala muitas vezes? Você está se dando na igreja, você está dando-se aí, está ajudando o pastor, está ajudando o missionário, está ajudando as missões, está fazendo isso, vai no ciclo de oração, vai para a escola dominical. E o que é que você vai receber em troca? Olha o que é que as pessoas estão falando. Olha como é que esse irmão falou com você. Cuidado, irmãos. Cuidado. Porque essa é a seta maligna, inflamada do diabo para nos tirar os olhos do autor e consumador da nossa fé. Tudo poderia ter acontecido, mas se Judas tivesse rejeitado, chegado para Jesus, ora por mim, por favor. Jesus até chegou a dizer para Pedro, eu orei por ti porque o diabo está te cirandando. E meus queridos, no dia que Judas voluntariamente saiu na esquina e procurou os sacerdotes e disse para eles: quanto vocês vão me pagar para que eu possa entregar nas suas mãos? Judas assinou o seu atestado de óbito espiritual. E por isso, quando Jesus tomou daquele bocado molhado e lhe deu a ele, a Bíblia diz que após o bocado entrou nele Satanás. E Jesus diz para ele: o que você vai fazer, faze-o depressa. Vai lá, diz para os sumos sacerdotes, entrega, diz, aleluia. Meus queridos, e como eu disse aqui já antes, Judas sabia por onde Jesus caminhava. Judas sabia aonde Jesus orava. Judas sabia como era Jesus. Ele andou com ele. E este é o maior preço da traição. Porque é alguém que você ama, alguém que você quer bem, alguém que você fez tudo para o bem daquela pessoa, do seu amigo, daquele que estava ao seu lado, daquele que você confiava. E a Bíblia fala de que Judas, ele selou tudo aquilo que ele planejou. Por quê? Por sua ambição, por dinheiro, por riqueza, pelas coisas deste mundo. E quando
tomaram a Jesus e o crucificaram e o mataram. Ele foi lá. Olha, com remorso. Olha, eu traí sangue inocente. O que foi que os sacerdotes disseram? E nós com isso? E nós com isso? Queridos, o diabo, ele não poupa ninguém. O diabo, ele não tem pena de ninguém. O diabo não quer saber se você é criança, adolescente, jovem, velho, antigo, quantos anos de crente você tem na igreja. O diabo não quer saber se você é um crente novo convertido, se você é um pastor, um ministro do evangelho, se você é professor de escola dominical. Ele não quer saber. Ele vai cirandar, ele vai tentar. E por isso a Bíblia diz que ele anda ao nosso derredor, como um leão, rugindo, tentando tragar. Se nós não estivermos escudados nesta palavra e no sangue de Jesus, nós poderemos cair, nós poderemos abrir o nosso coração. E se nós cumprirmos, se nós voluntariamente, com os nossos pezinhos, formos lá, aonde eu sei que aqueles não querem o bem de Jesus, aqueles não querem que Jesus seja colocado nem tomado como Messias. Eles querem a destruição de Jesus, da igreja, do povo de Deus. Portanto, meus queridos e amados irmãos, a trajetória triste, negra de Judas, o seu final nós já sabemos. É verdade, ele devolveu as moedas. Ai, o que foi que eu fiz? Mas essa pergunta não era para ser feita agora. Esta pergunta era para ser feita lá, quando ele começou, na primeira vez, quando um sentimento estranho veio ao seu coração, que não batia com aquilo que a palavra de Deus ela fala. Não batia com aquilo que a voz do Espírito fala aos nossos corações, redarguindo, dizendo: meu filho, não é assim. E muitas vezes nós fechamos a nossa cerviz e dizemos: eu vou fazer, porque eu sou dono da minha vida. O pastor não tem nada a ver comigo. O meu irmão, a minha irmã, aqueles que estão me aconselhando, eles não têm nada a ver com isso. Oh, meus queridos, que trágico quando nós não sabemos entender que estes que estão orando, clamando, dizendo: por favor, meu irmão, não faça isso. Eles estão tentando salvar a tua vida de cair de ribanceira abaixo. Estão ali, como diz o livro de Judas, tentando arrebatar do fogo a tua vida. Que o Senhor possa nos guardar, porque esta é uma verdade para todos nós. E para isso, nós precisamos estar guardados debaixo do sangue de Jesus e da sua santa palavra. Amém? Que Deus possa te abençoar poderosamente em nome do Senhor.